Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Fabrício da Ciclos e hoje vim de novo aqui pedir ajuda para o homem do gancho, o Beto Migrário, o Beto da Simporte. Antes que ele cumprimente vocês aí, teve o pessoal que mandou umas perguntas a respeito de capacitores, sensores de serpentina. Eu falei, não, vamos lá fazer uma visita para o Beto, lá na empresa dele, e a gente gravar um conteúdo para vocês aí do canal da Ciclos e do canal da Simporte, tá bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Beto, obrigado por me receber aqui mais uma vez. Hoje, pessoal, a gente vai procurar os capacitores relacionado àquilo que está no equipamento, né? E às vezes a gente até apanha um pouco, porque, pô, eu quero lá um capacitor de 450 volts de 45,5, né? E eu não tenho na bolsa, eu tenho de 45,5, mas ele é 380, ou ele podia ser 220. Eu posso ou não usar esse capacitor, né, Fabrício? Sim. Por que eu tenho capacitor às vezes com 380, às vezes 220 e às vezes 440? Né? O que acontece muito? Ou 450 volts às vezes algum. O que acontece muito? Esses produtos, a maioria são fabricados fora, né? Sim. Hoje o Brasil, muito pouca fábrica faz. A WEG tem alguma coisa. Mas enfim, esses produtos sempre vêm de fora. E o que acontece? Quando o cara vai analisar o globo, vai analisar o mundo, ele começa a verificar as tensões entregadas aí nos países, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente entrega o 220, o 110, o 380 volts e, em alguns casos, 450 volts quando é indústria, alguma coisa assim. Aí, então, eles entregam as tensões maiores. Sim. Mas, a fim de eletrodoméstico normal é 220. 220. Né? 220 é a nossa tensão que a gente considera aqui no Brasil. Europa já tem o 450 volts como uma linha muito maior, certo, né? E nos Estados Unidos também. Mas o chinês, né, que está lá fabricando isso daqui, ele vai olhar o globo e vai dizer assim, pô, será que eu tenho que fabricar um capacitor para cada estado, ou para cada lugar, ou para cada, né? Fica uma coisa, uma mega muito grande. Sim. E o que é essa questão 220, 380, 440? Né? Tudo está relacionado à tensão que eu tenho. Por exemplo, eu estou no Brasil, eu trabalho com 220. Certo. Né? A minha tensão aqui é 220. Então, se eu tenho um capacitor que está com 380, por exemplo, para esse capacitor dar problema, digamos assim, né? Estou falando uma linguagem bem simples, a gente consegue explicar um pouco melhor, mas ao longo prazo. Certo. Então aqui, 380, se eu pegar hoje no meu ar-condicionado on-off, botar um capacitor 220, né? Eu sei que a tensão não vai passar 220. Sim. Vai chegar, tem uma porcentagem, óbvio, 5%, 10%. Sim. Mas, por exemplo, não vai chegar a 380. Porque se chegar a 380, queimou o meu ar-condicionado. Claro. Então, se eu estou, por exemplo, com um capacitor de 380 numa máquina 220, eu tenho, tipo assim, uma margem de tensão muito alta em relação àquilo que eu estou precisando. Entendi. Que é por 220. Ele vai trabalhar normalmente com 220, mas ele teria uma folga para trabalhar em outro país, é isso? Por exemplo, ele poderia chegar a trabalhar numa máquina que fosse 380. Entendi. Entendeu? Então eu tenho essa margem para sair 220 até no 380. Porque o fabricante lá na China faz de um modo tipo, vou fazer um só que vai servir para todo mundo? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Entendeu? Então hoje eu posso pedir ele no 220, porque a minha tensão é 220. Tá. Entendeu? Como ele tem uma porcentagem de 5% para baixo, 5% para cima, ou 10% tem alguns, o que acontece? Eu estou 220, eu sei que a minha máquina vai ter 10% de garantia para lá, então eu posso usar 220 sem problema nenhum. Entendi. Que é a minha tensão que eu uso, né? Certo. Agora, se eu estou com 380, eu já estou com uma garantia muito maior. E se eu estou com 450? Pô, estou com uma garantia, meu Deus, né? Sim. Não quer dizer que o capacitor não vai queimar, porque ele é um componente eletrônico, ele é elétrico, ele pode dar problema, né? Mas, por exemplo, para tensão, eu não tenho problema nenhum. Se eu for 220, se eu for 380, se eu for 440. Porque se o meu ar-condicionado é 220, beleza, eu estou dentro daquilo que o meu ar-condicionado pede. Se ele for 380, né? Agora, se eu só tiver o 440, eu posso usar no 220? Claro, sem problema nenhum. Que é o que vem nas máquinas, né? Que é o que vem na máquina, porque eu estou com uma garantia estendida muito grande em relação à tensão do que eu preciso. Claro. Então, digamos assim,
220, 380, 440, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Desde que eu respeite, né, o microfire que o meu ar-condicionado precisa. Certo. Né? Se é um de 30, eu tenho que usar um de 30. De 30. Se é um de 25, eu tenho que usar um de 25. De 25. Aí a gente vai mostrar por que eu não posso botar, por exemplo, um que usa 30 e eu botar 40. Isso. E a gente está aqui cada dia mais tentando correr atrás de conhecimento para passar para vocês. Exatamente. Então, dê o likezinho lá, dê o seu joinha lá, né? Sigam o canal da Simporte, sigam o canal da Ciclos. @Ciclos Climatização, @Simporte Brasil lá no Instagram. A Vanessa também responde por lá. Tamo junto. Obrigado.